Fala, Sérgio Smig. O podcast dos servidores da Justiça de Minas Gerais. Olá, trabalhador e trabalhadora da Justiça de Minas Gerais. Está no ar mais uma edição do Fala Sérgio Smig. O destaque é a luta contra o RRF, o Regime de Recuperação Fiscal. Saiba o que está sendo feito para resistir a esse ataque que vai prejudicar o serviço público e pode congelar carreiras e salários dos servidores por uma década. Fique ligado, pois começa agora o podcast dos servidores da Justiça de Minas Gerais. Este podcast é produzido pelo setor de comunicação do Sérgio Smig. Nada mais é esse regime de recuperação fiscal do que um balela, porque a gente sabe que eles estão querendo usar o servidor público de bode expiatório. Que já foi paga várias vezes, que tem juros sobre juros, que tem juros ilegais. Com relação ao crédito que Minas tinha para receber, ele abre mão com o Bolsonaro. Agora, o crédito que supostamente Minas tem que pagar, ele coloca a faca na garganta do povo mineiro que depende da escola pública, que depende do posto de saúde e do trabalhador e da trabalhadora. Nós temos que, de fato, lutar, fazer valer os nossos direitos, porque eu tenho certeza que se passar isso aí, nós vamos ser muito prejudicados com isso. E a gente precisa lutar por isso, pela educação, pela saúde, pela segurança, pelo judiciário, pelo Ministério Público. A gente precisa se unir, lutar por tudo isso. Todo mundo tem que participar. O trabalhador que está em casa, acomodado, achando que nada vai acontecer, você vai perder quinquênio, você vai perder ADS, você vai perder trintenário, você vai perder férias-prêmio. E até o mandato do sindicalista ele quer tirar, o mandato remunerado, para acabar com o movimento sindical. Sem o servidor público não tem justiça social. Unidos somos mais fortes, então a presença de todos os servidores é que fortalece. Não ao regime de recuperação fiscal. A luta contra o RRF, o Regime de Recuperação Fiscal, entrou em um momento decisivo em Minas Gerais. O regime é, sem dúvidas, a maior ameaça ao serviço público no âmbito estadual. Se o governo avançar na adesão, como pretende, os salários e a carreira dos servidores serão congelados, bem como os investimentos públicos. Toda a população de Minas Gerais será prejudicada. Em julho, Zema deu um passo importante na adesão ao regime, ao obter junto ao STF, o Supremo Tribunal Federal, uma autorização para continuar com as tratativas com o Ministério da Economia. Isso ocorreu em duas decisões, uma do ministro Luiz Roberto Barroso e outra do ministro Nunes Marques. Não custa lembrar quais serão os efeitos do regime no serviço público. Por isso, levantamos algumas dúvidas dos servidores, que são respondidas por 3 pessoas que estudaram o RRF. O economista Frederico Melo, do DIEESE, o diretor-geral do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, Alzimar Andrade, e a deputada estadual por Minas Gerais, Beatriz Cerqueira, do PT. O regime de recuperação fiscal vai prejudicar a database dos servidores? Tudo aquilo que o sindicato e a categoria reivindica, em princípio, está vedado. A concessão de qualquer vantagem, aumento, reajuste, adequação da remuneração e todos os poderes estão incluídos no regime de recuperação fiscal. Ele diz respeito ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Porque o fato do regime prever a reposição salarial não quer dizer que seja assegurado que vai ter. Porque vai discutir, existe teto de gastos, então vão alegar que o poder ou o conjunto de poderes gastou acima do teto ou está próximo do teto. Então não se iludam com a promessa de que está garantido database. Direitos que já foram adquiridos, como o quinquênio, podem ser retirados pelo regime de recuperação fiscal? Em princípio, os benefícios que já existem para as pessoas que já são efetivas, eles são mais difíceis de serem perdidos. Agora, isso é muito frágil, na verdade, porque existem alguns direitos que já existem e eles são retirados, como, por exemplo, férias-prêmio, que está em risco no momento, né? São direitos que a categoria já tem,
mas que podem ser retirados diante de uma mudança na lei, uma mudança institucional e a supervisão do tal conselho, né? Então, eu traria também essa recomendação das pessoas não ficarem muito seguras de que alguns direitos que elas já têm não serão retirados, porque a gente não tem essa garantia tão firme assim. O Conselho Gestor do Regime de Recuperação Fiscal pode vetar direitos dos servidores? E como foi a experiência do Rio de Janeiro? A Defensoria Pública do Rio fez um plano de cargos novo no começo desse ano. A DP do Rio nunca teve plano de cargos. Conseguiram um plano de cargos finalmente, em que restauraram a dignidade do servidor também lá, com muitas conquistas importantes. Esse Conselho Supervisor, ele vetou, deu um parecer contrário, e ele sugeriu que houvesse a revogação da lei que criou o plano de cargos do DP, para vocês terem uma ideia. O próprio TCE quis reajustar uma coisa interna deles lá, o Conselho vetou também. Polícia Civil, Auxílio Alimentação, o Conselho vetou. Então, para esse Conselho, que é o supervisor do regime fiscal, tudo que importe aumento de despesa, por mais que você justifique, explique e comprove que não há esse aumento, ou que há uma alternativa, que há uma compensação, o Conselho vai e geralmente veta. É possível uma categoria negociar para ficar fora do regime de recuperação fiscal? Porque se isso passar, é o fim do serviço público e é o fim do direito da população à prestação de um serviço público, né? Porque aí é uma outra característica também. Ninguém pode pedir emenda para ficar de fora. Não é possível emendar o regime de recuperação fiscal. Então, não adianta ninguém pressionar por si mesmo, porque não vai funcionar, né? Ou somos todos, né? O regime não permite adequações, mudanças, não tem um regime para Minas Gerais, outro para outro estado. O regime é de adesão. Será que o regime de recuperação fiscal vai resolver o problema da dívida de Minas Gerais? É bom que fique bem claro que não está previsto qualquer perdão da dívida, né? Toda aquela parcela da dívida que deveria ser paga, né, seja como juros ou como amortizações, e por conta do regime de recuperação fiscal não foi paga naquele momento em que era devida essa parcela vai ser incorporada ao principal da dívida, vai ser corrigida, vai sofrer juros e vai sofrer até mesmo mora. Ou seja, é como se o Estado, de fato, estivesse em atraso com esse pagamento dessa parcela da dívida. Então, não tem nenhuma diminuição do valor da dívida, nenhum perdão da dívida, é simplesmente um alongamento do pagamento da dívida, e a parcela alongada, o Estado ainda vai pagar juros de mora, porque ele não pagou no momento em que ele deveria ter pago. Não é novidade para ninguém que o governador não tem muito apreço pelas reivindicações dos servidores públicos. Em abril, quando a Assembleia Legislativa aprovou uma reposição salarial de 33% para servidores do Poder Executivo, que estavam há anos com salários defasados, Zema comparou os parlamentares que votaram a favor com o tratamento de um pai permissivo a um filho drogado. Eu acho até que no setor público nós deveríamos ter gente mais corajosa, que tem vontade de falar não. Porque o que esses deputados fizeram é o que um pai faz quando o filho pede qualquer barbaridade. Eu quero comprar isso. Compra mesmo não tendo recurso para pagar. Eu quero me drogar. Deixa o filho drogar. Mas será que o Estado não tinha mesmo recursos para pagar os reajustes de servidores que ficaram anos sem database? De acordo com o Sinfasfisco-MG, o Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas Gerais, o governo tem mais de 37 bilhões de reais em caixa, descontadas as despesas pagas. Entretanto, esse dinheiro não está sendo usado para quitar a dívida. Para o Serjusmig, a retirada de direitos dos servidores é a grande meta do atual governo. A questão da dívida, pelo contrário, é apenas uma desculpa para justificar a adesão ao RRF. É o que explica o presidente Eduardo Couto.
E a relação do Zema com os servidores, ela é a pior possível. O Zema não respeita o servidor e a servidora, não respeita os trabalhadores. Ele trata e compara até os servidores e as servidoras lutando por direitos como pessoas que estão pedindo drogas, querendo se drogar. Então, o verdadeiro desrespeito ao servidor público mineiro, que é o responsável por fazer as políticas públicas chegarem até o cidadão. Então, realmente, eu não tenho dúvidas ao afirmar que Zema odeia servidor público. Falta seriedade desse governador se ele quisesse realmente enfrentar os problemas do estado de Minas Gerais. Por exemplo, ao mesmo tempo que ele diz que Minas tem um problema fiscal, que tem que cortar direitos, que tem que aderir ao regime, ao mesmo tempo ele abriu mão de uma receita, de um crédito que Minas Gerais tinha para receber da União de quase 130 bilhões de reais. É isso mesmo. Nós tínhamos 135 bilhões de reais para receber. O Zema fez um acordo de pouco mais de 8,7 bilhões para receber em parcelas a perder de vista. Então, se Zema tivesse compromisso com a coisa pública, ele cobraria da União o pagamento desses 135 bilhões de reais que Minas tem direito a receber em razão da Lei Candir. E mais, se o Zema fosse um governador sério, ele proporia uma auditoria pública nessa suposta dívida que Minas Gerais tem com a União. Por quê? Há suspeita de que juros ilegais, de que essa dívida já tenha sido paga 2, 3 vezes. Então, Zema odeia servidor, Zema odeia pobre, e ele quer que o servidor público seja responsabilizado por todas as mazelas do Estado. Serjusmig informa. Essa luta é nossa! Estamos aqui com Felipe Galego, terceiro vice-presidente do Serjusmig, e ele vai falar um pouco para a gente sobre as iniciativas de luta do Serjusmig contra a adesão de Minas Gerais ao RRF. Pois é, pessoal. O que a gente fez? Primeiro, conscientizar o servidor da importância de lutar contra o regime de recuperação fiscal, porque ele vai principalmente afetar o serviço público e aí, indiretamente, afetar o servidor público e o pior, a população mais pobre do Estado, que depende quase que completamente dos serviços públicos prestados pela administração. Nós fizemos uma live com o economista Frederico Melo, que explicou muito bem os prejuízos que poderíamos ter com o regime de recuperação fiscal. E também participou dessa live o nosso companheiro de luta lá do estado do Rio de Janeiro, Alzimar Andrade. E a participação dele foi muito importante porque ele nos mostrou na prática o que está acontecendo lá no estado do Rio de Janeiro. Também fizemos, junto com outras entidades, um ato na cidade administrativa, para deixar bem claro para a população os efeitos drásticos que nós teremos com a eventual implementação do regime de recuperação fiscal. Mais recentemente, representados pelo nosso presidente Eduardo Couto, participamos também de uma reunião com Agostinho Patrus, o deputado estadual Agostinho Patrus, que é o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para tratar também, levar ao presidente da Assembleia as percepções do sindicato e dos sindicatos quanto a esse movimento aí arquitetado pelo governo Zema, e também cobrar da Assembleia um posicionamento, porque afinal de contas, com essas decisões judiciais lá no STF, o governador Zema atropelou a competência da Assembleia para decidir e deliberar sobre esse assunto. E aí, juridicamente falando, que até agora todas essas questões que eu apontei, todos esses movimentos, são movimentos políticos. Mas juridicamente, o que era possível fazer nós fizemos, que foi apresentar, nós apresentamos lá no STF um pedido para atuar como amicus curiae nas ações diretas, nas ações judiciais lá no STF que estão tratando sobre o tema. Os colegas aí que tiverem mais interesse, todas essas ações que eu anunciei aqui, nós temos lá matérias específicas no nosso site, no site do Serjusmig. Então, quem quiser saber aí informações mais aprofundadas sobre esses atos, essas ações, é só consultar o nosso site.
Além da luta contra o RRF, o Serjusmig continua atento aos direitos dos servidores, a garantia desses direitos. E isso vai diretamente de encontro ao diálogo com o TJMG. E como mudou a gestão do TJMG recentemente, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse diálogo também. Pois é. Em julho, né, no mês de julho, nós tivemos a alteração da alta direção do Tribunal de Justiça. E toda vez que tem uma mudança, é natural a gente ficar um pouco apreensivo por não saber, né, como é que vai ser aí o direcionamento da nova direção. Mas já na nossa primeira reunião, ficamos muito satisfeitos nesse ponto, que o atual presidente, através da sua assessoria, assumiu o compromisso de manter a mesa permanente de negociação. É que os servidores aí já estão acostumados, aquela negociação junto com a assessoria, junto com a alta direção do TJ, que acontecia todo mês com os representantes dos 3 sindicatos. E com esse posicionamento da nova direção em manter essa mesa permanente de negociação, a gente ficou muito satisfeito e muito feliz, porque é uma sinalização de que o diálogo será mantido. Se você deseja melhorar seu currículo acadêmico e aumentar as chances de progressão na carreira, o Serjusmig pode te ajudar. Dentre os diversos convênios do sindicato, você pode encontrar várias universidades com descontos e benefícios. Além disso, você pode ter acesso a cursos de idiomas ou especialidades com condições especiais. É só visitar a área de convênios do site do Serjusmig e pesquisar por área ou por categoria. Não conseguiu achar o que queria? Entre em contato com o setor de convênios do sindicato e peça ajuda a Kênia no telefone 31 30 25 35 23. Se você quiser continuar informado sobre as ações do sindicato, tirar dúvidas ou mandar sugestões, acesse a página serjusmig.org.br e no Facebook, no Instagram, no Twitter, YouTube, Spotify ou todas as outras plataformas de podcast, basta procurar por Serjusmig e seguir. Serjusmig, unir, lutar e vencer. Dica cultural Serjusmig. Olá, servidores! Aqui é a Carla, jornalista do Serjusmig. A dica cultural de hoje vai te deixar um pouquinho confuso, mas não se assuste, tudo vale para fazer o indivíduo pensar. Isso porque a primeira dica é a exposição Brasilidade Pós-Modernismo, disponível gratuitamente no Centro Cultural Banco do Brasil, até o dia 19 de setembro. A mostra apresenta a transformação inovadora, libertária e criativa da arte brasileira contemporânea, fruto, em parte, da ousadia artística e cultural do modernismo de 1922. Para visitar, basta retirar o seu ingresso no site. Já se você está mais para o cinema, também é possível ter uma experiência multidimensional com o filme dirigido pelos Daniels, Daniel Shiner e Daniel Kwan. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Disponível no Cine Belas Artes, o filme conta a história de Evelyn Wang, uma mulher que se envolve por acaso em uma aventura que coloca o destino de todos os universos em suas mãos. E também a faz questionar quem ela é para si mesma e sua família. Para conferir horários e valores, basta acessar o site belasartescine.com.br. E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve roteiro e apresentação de Wallace Oliveira e Carla Abreu, com conteúdo e trabalhos técnicos de Carla Abreu, Maíra Gomes e Wallace Oliveira. As artes foram produzidas pela designer Carol Garcia. Não se esqueça de seguir o Fala Serjusmig. É só baixar o tocador da sua preferência, pesquisar pelo nome do sindicato ou do podcast e seguir. Para continuar informado, acesse a página serjusmig.org.br. Você também pode receber as notícias do sindicato diretamente no seu celular. Basta salvar em sua lista de contatos o número 31 99778 3411. Depois, mande uma mensagem pedindo para ser incluído nas nossas listas de transmissão.
Um forte abraço e até a próxima. Da comunicação do Sejusmig, o Wallace Oliveira e Carla Abreu. Sejusmig. Unir, lutar e vencer.